Às vezes o cinema retrata mundos tomados por criaturas infernais, criaturas aterrorizantes, e o mercado dos filmes de terror lucram muito e fazem muito sucesso, mas tudo não passa de ficção. Apocalipse capítulo 9, versículos do 1 ao 12, vem nos falar sobre um mundo tomado por criaturas apavorantes, assustadoras. E tudo isso que descreve o livro de Apocalipse trata-se de um tempo futuro, no período da grande tribulação, que virá sobre o mundo, como forma de juízo de Deus para punir o pecado no mundo. Então isso irá de fato acontecer, serão coisas reais que estarão acontecendo no período da tribulação, especialmente para as pessoas que ficarem aqui no mundo, pois o Senhor Jesus prometeu arrebatar a sua igreja. Os crentes de hoje serão retirados deste mundo para não passar pelo período da tribulação, para não viverem os horrores que estarão acontecendo nesse período futuro descritos no livro de Apocalipse. Então, abra sua Bíblia para Apocalipse capítulo 9. Se você tem uma Bíblia em casa, abra agora para Apocalipse capítulo 9. Nós iremos conferir os versículos do 1 ao 12, Apocalipse capítulo 9, versículos do 1 ao 12. Leiamos. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então, amados, essa passagem de Apocalipse capítulo 9 nos fala de um mundo tomado por horrores. Nós temos aqui os horrores do abismo, e o texto retrata aqui uma situação que acontecerá na segunda metade da tribulação. Então, na primeira metade da tribulação surge o anticristo. Várias passagens mostram isso. Surge o anticristo, também saído aí desse abismo, e ele faz um acordo de paz com Israel. Na segunda metade da tribulação, então, ele quebra este acordo, e nós percebemos que há aqui, na segunda metade da tribulação, uma ação maior de Satanás. Nós percebemos que há um juízo mais severo, e os versículos 12 e 13 do
do capítulo 8, especialmente o versículo 13, nos fala sobre isso, já nos foi anunciado isso. Então, a cena de uma águia sobrevoando o céu, e desta águia sai uma voz que diz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, é anunciado um juízo mais severo. E aqui, a situação, a ocasião é a segunda metade da tribulação, em que haverá um juízo mais rigoroso da parte de Deus, em que, pela permissão de Deus, haverá uma ação mais presente da pessoa de Satanás. Então, a 5ª trombeta é tocada. O anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Que estrela seria esta? Que estrela seria esta caída do céu na terra? Pois a esta estrela foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e essa estrela, ela abriu o poço do abismo. Então, nós entendemos que não se trata de uma estrela normal, mas se trata de um ser que foi caído então do céu na terra, e a este ser foi dado a chave. Chave é símbolo de autoridade, então foi dada autoridade a este ser para abrir o poço do abismo. Quando é aberto esse poço do abismo, então saem criaturas, sai uma nuvem de gafanhotos, muitos gafanhotos saem, seres que saem desse poço do abismo. Então, que estrela seria essa? Nós podemos entender que se trata da pessoa do próprio Satanás. Essa estrela é chamada aqui de estrela caída do céu na terra. É um ser inteligente, a ele é dada a autoridade para abrir esse poço do abismo, ou seja, lhe é permitido, na verdade, lhe é permitido que ele faça isso. Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Senhor Jesus fala de Satanás como tendo sido lançado na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, também diz: a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós não vamos entrar no detalhe desse versículo, mas serve para nós entendermos a respeito de Satanás sendo lançado na terra. Versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse também diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ele foi expulso do céu. Satanás era um anjo que pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, foi expulso do céu e arrebanhou consigo a 1/3 parte dos anjos. Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então, aí já nos mostra que essa estrela caída do céu pode ser, o mais provável é que seja a pessoa de Satanás, que abre o poço do abismo. A palavra abismo também traz alguns sentidos nas Escrituras. Então, a palavra abismo é usada para se referir ao mundo, à formação do mundo, as águas do mundo em formação. Também é usado para se referir às profundezas do oceano. É usada para se referir ao mundo dos mortos, e também é usada para se referir à prisão de demônios. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 também fala sobre isso, a prisão de demônios. Então, seria esse lugar em que os demônios estariam aprisionados. Então, é permitido a essa estrela caída do céu que libertasse, abrisse o poço do abismo e libertasse criaturas de lá. Então, a cena é assustadora, é aterrorizante. E isso tudo que o mundo estará experimentando no período da tribulação, aí no tocar da 5ª trombeta. Essa pessoa, este ser, é também descrito no versículo 11, que ele é o líder dos seres que saem do poço do abismo, descritos aí como gafanhotos
versículo 3. Então ele é o rei, o líder dessas criaturas que saem do poço do abismo, chamado também de anjo do abismo, ou de Abaddon e Apolion. Então são palavras que comumente são aplicadas à pessoa de Satanás. Então sai fumaça do poço do abismo quando é aberto. Essas expressões provavelmente se refiram a juízo, né? Trazem a ideia de juízo, e então sai em meio a esta fumaça que também escurece o sol e o ar, e podemos entender que o tempo vai fechar mesmo, o mundo ficará em densas trevas, e saem do poço do abismo gafanhotos. Então, quais seriam os horrores do abismo? Quais seriam os horrores do abismo que no período da tribulação as pessoas que ficarem para esse período estarão experimentando? Quais seriam esses horrores? Então, esses horrores virão através desses gafanhotos, dessas criaturas chamadas de gafanhotos. A esses gafanhotos é dado poder, como o poder que os escorpiões têm sobre a terra. Então é dado poder a esses gafanhotos, e tudo isso que estará acontecendo, toda essa ação dessas criaturas, lideradas aí, nós podemos entender por Satanás, Apolion, né, o anjo do abismo, tudo isso que estará acontecendo será pela permissão de Deus. Isso nos traz o entendimento de que Deus continua no controle do mundo, Deus continua no controle de tudo. Na verdade, o tocar da quinta trombeta também é o juízo de Deus sobre a terra por conta do pecado. Deus estará julgando o mundo, punindo o pecado na terra, e toda essa capacidade desses seres, inclusive aí da estrela caída, é por permissão de Deus. Então Deus permite, e é dada a esta estrela, a este ser, que nós podemos entender que seja Satanás, é dada então a chave do poço do abismo. Chave é símbolo de autoridade. Então ele abre o poço do abismo, saem criaturas descritas aqui como gafanhotos, e a estes também é dado o poder, mais uma vez a permissão de Deus. Eles não têm algo próprio de si, mas é algo permitido por Deus. E então eles começam a agir, e nós começamos a observar aqui os horrores provenientes do poço do abismo. Os horrores do abismo. E o primeiro descrito aqui, versículo 4: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esse é o primeiro mal, este é então o primeiro horror do abismo. Essas criaturas saídas do abismo, na liderança do seu anjo, do seu rei, elas então, pela permissão de Deus, elas então irão causar danos às pessoas. Elas não irão atingir a natureza, diferente dos outros juízos que nós já vimos, com selos também, com as primeiras trombetas. A natureza não será atingida. Então é dito aqui que eles não devem causar nenhum dano, nenhum mal à natureza, mas apenas os homens, tão somente aos homens. E não será então a todos os homens, mas aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Especialmente ele se refere aqui aos 144 mil judeus. Capítulo 7, versículo 3 nos diz que 144 mil judeus que serão selados na fronte para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação em Jesus Cristo no período da tribulação. Então estes são os que foram selados na fronte. Apocalipse 7, 3. Então estes 144 mil judeus, esses não serão atingidos.
mas o restante será atingido, as pessoas serão atingidas, e este é o primeiro horror do abismo. O primeiro horror causado pelas criaturas que saem do poço do abismo é então danos, males que serão causados às pessoas no período da tribulação. Então este é o primeiro grande horror. Danos, não nos deixa claro que danos seriam esses, mas a essas criaturas chamadas aqui de gafanhotos, lhes dado então poder, como o poder que possuem os escorpiões, e então eles vão causar danos, causar males às pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Vão causar males às pessoas. Então este é o primeiro grande horror do abismo. E continuando, versículo 5 diz: foi-lhes também dado não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. O segundo horror do abismo que nós notamos aqui é que as pessoas que não têm o selo de Deus na sua fronte no período da tribulação, que não reconheceram Jesus Cristo, não foram seladas, separadas aí por Cristo, estas pessoas irão sofrer males causados por essas criaturas que saem do poço do abismo, essas criaturas assombrosas, infernais, que saem para causar males às pessoas, diretamente às pessoas. E além disso, um segundo horror causado por essas criaturas do abismo é então a tortura, o tormento. Então essas criaturas, elas é permitido a elas que não matem as pessoas, mas que torturem, que atormentem por um período de 5 meses. Então, 5 meses pode ser uma alusão ao período de seca, em que é mais provável uma atuação de gafanhotos. Então seria esse período aí de 5 meses, as pessoas seriam atormentadas, torturadas. O primeiro horror fala de danos, males, não deixa claro que males seriam esses. O segundo horror fala então de tortura, de tormento, e as pessoas iriam sofrer e serem torturadas por essas criaturas aterrorizantes, e elas então seriam feridas, seriam machucadas por essas criaturas que possuem o poder como de escorpião quando fere alguém. Então imagina aí a picada de um escorpião, que nem sempre leva à morte, mas que causa grande dor, grande sofrimento à pessoa que é picada por um escorpião. Então, esses gafanhotos, essas criaturas saídas do poço do abismo, elas teriam este poder de machucar, de atormentar as pessoas durante 5 meses. E um outro horror causado aí por essas criaturas que saem do poço do abismo, mas como uma consequência dos 2 primeiros horrores, nós temos aí a situação em que, diante de tanto sofrimento, as pessoas irão procurar até mesmo a morte. Irão buscar a morte como uma solução, como uma saída, mas o terror para essas pessoas é que elas nem mesmo irão morrer. Versículo 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então veja que situação é esta que as pessoas irão enfrentar, irão passar no período da tribulação, especialmente no tocar da 5ª trombeta. As pessoas irão desejar morrer, irão buscar a morte, irão procurar a morte irá fugir das pessoas, elas não encontrarão a morte. Então veja que situação terrível, que momento terrível, que horrores
que a humanidade irá passar, irá experimentar no período da tribulação, especialmente aí no tocar da quinta trombeta, especialmente aí na segunda metade da tribulação. Vão procurar a morte, mas não a encontrarão. Então, amado, não queira passar por isso, não queira experimentar isso. Você que ainda não é crente, entregue sua vida hoje a Jesus. Não sabemos quando Jesus volta, Ele prometeu voltar, pode ser ainda hoje. Mas o certo é que quando Jesus voltar, os crentes serão arrebatados, serão retirados desse mundo, estarão com o Senhor Jesus no céu, não irão experimentar este período de tribulação, esse período de horrores, não irão passar por os horrores do abismo, este lugar terrível que é descrito como a prisão dos demônios. Haverá nesse momento uma ação demoníaca mais forte, uma ação de Satanás mais ativa haverá nesse período aqui. Não queira você passar por isso, não queira experimentar isso. A situação de procurar até mesmo morrer e não conseguir. Desespero total, desespero total. A partir do versículo 7, então, ele faz uma descrição das criaturas, uma descrição dos gafanhotos. Que gafanhotos seriam estes? Então, nós já podemos entender a respeito desses gafanhotos saídos aí do poço do abismo. E tem como o seu líder, o rei deles, o anjo do abismo, a estrela caída do céu na terra, Abaddon, Apolion, Satanás. Nós já podemos concluir que são seres demoníacos. Não se trata de gafanhotos, literalmente falando, não se trata de gafanhotos mesmos. São criaturas infernais, aterrorizantes, que saem desse poço do abismo, que podem ter características de gafanhotos, talvez aí aludindo, apontando para a sua velocidade, o seu poder de destruição como os gafanhotos. Talvez até sejam criaturas que voam, velozes e que destroem tudo o que encontram pela frente. Por isso então são descritas como gafanhotos, O texto usa a figura do gafanhoto para se referir a estas criaturas. Mas nós podemos entender que não se trata de gafanhotos, literalmente falando, mas de seres demoníacos, porque eles não vão se alimentar de plantações como gafanhotos fazem, mas eles irão ferir os homens. E então é feita uma descrição dessas criaturas. Versículo 7 diz que eles têm um aspecto parecido com cavalos preparados para a guerra. Então é um exército de criaturas que saem do poço do abismo, um exército de criaturas demoníacas, demônios saídos do poço do abismo, preparados para a guerra. Eles têm a coroa como que parecendo de ouro, o seu rosto parece rosto de homem, os seus cabelos, talvez aí uma alusão às antenas, dos gafanhotos, os cabelos aí, os seus dentes, pode ser também uma alusão ao poder de destruição que o gafanhoto possui, dentes como de leões, então aí apontando para o seu poder de destruição, o poder de causar males aos homens. E ainda tinham couraças, como couraças de ferro. Então são criaturas terríveis, aterrorizantes, assombrosas, são verdadeiros horrores. E, além disso, o barulho das suas asas, então nos dá a ideia de que são criaturas que também têm asas, que voam. Então tudo isso aponta para anjos caídos, aponta para demônios, liderados pelo seu rei, o anjo do abismo, Satanás. Eles estarão então com mais presença, mais atividade na terra, causando males às pessoas do período da tribulação.
Então o versículo 9 ainda diz que eles parecem um exército, o barulho das suas asas é como o barulho de muitos carros ou de muitos cavalos em uma guerra. E eles também têm uma cauda que fere as pessoas, causam danos aos homens por 5 meses, lembrando aí do que já vimos, né, no versículo 5, e então conclui falando que eles têm como líder, essas criaturas têm como líder, como seu rei, o anjo do abismo, e em hebraico é chamado de Abaddon e em grego Apolion. Os dois nomes significam destruição e são nomes aplicados à pessoa de Satanás. E então o versículo 12 conclui dizendo que aqui passou o primeiro ai, mas ainda virão 2 ais, no tocar das 2 últimas trombetas do Apocalipse. Então, amados, qual a aplicação para nós crentes, nós que somos crentes, qual a aplicação para as nossas vidas? É orar e pregar o Evangelho. Então, toda essa situação nos traz uma segurança, porque nós temos a salvação em Jesus, o livramento da condenação eterna e também desse período de tribulação proporcionados por Jesus. Então, isso nos traz segurança. Nos traz a lição de que devemos orar pelas pessoas que ainda não são crentes e pregar o Evangelho, pregar, anunciar, mostrar, olha, o que o mundo estará experimentando, você vai querer passar por tudo isso? Então esse é o nosso dever como crentes, essa é a lição que fica para nós como crentes, conforto, segurança, mas também responsabilidade de orar e de pregar. E você que não é crente, pense nisso. Considere tudo isso aqui que você acabou de ver, toda essa descrição de um tempo de horrores que virá sobre o mundo. Você vai querer passar por tudo isso, experimentar tudo isso? A forma de você escapar de tudo isso é entregando sua vida a Jesus. Então entregue hoje mesmo sua vida a Jesus. Quem crer em mim tem a vida eterna, essa foi a promessa de Jesus. Então quem crer em Jesus tem a vida eterna, não entrará em condenação, e a promessa que o Senhor Jesus faz à sua igreja, que a igreja não passará por esse período de tribulação, não irá experimentar esses horrores do abismo, em que os homens sofrerão males, em que os homens serão torturados, atormentados, em que os homens desse período de tribulação, especialmente no tocar da 5ª trombeta, no primeiro ai, estes homens irão até mesmo procurar a morte e não a encontrarão. Isso será desesperador. Então esses são os horrores do abismo. Você que não é crente, não queira experimentar tudo isso. Entregue hoje sua vida a Jesus. Você que é crente, permaneça seguro em sua fé em Cristo. Alegre-se pelo fato de que você é salvo e de que a igreja não passará pelo período de tribulação. Então, que Deus abençoe a todos.